Deixa eu te fazer uma pergunta estranha. Se alguém te perguntasse agora, no meio de uma conversa, quem você é, o que você diria? Não o nome, não a profissão. Quem você é de verdade? O que te define? O que você colocaria numa frase se tivesse que explicar você mesmo para um estranho numa festa que os dois queriam sair, mas ficaram presos num canto conversando porque a festa estava chata? A maioria das pessoas, e presta atenção nisso, porque é mais revelador do que parece, a maioria das pessoas responderia com alguma coisa que dói. Sou alguém que foi abandonado quando mais precisava. Sou alguém que nunca foi realmente escolhido. Sou a pessoa que cresceu num lar que não era seguro. Sou alguém que foi traído pela pessoa em quem mais confiava. Sou alguém que foi longe demais e ainda não conseguiu voltar do mesmo jeito. Não é uma crítica, é uma observação. E é uma observação que vai ficar mais perturbadora conforme a gente avança nessa conversa, porque o que ela revela é o seguinte: em algum momento, sem perceber, sem assinar nenhum contrato, sem decidir conscientemente, você pode ter construído a sua identidade em cima da coisa que te machucou. A dor virou o chão. E você, ao invés de passar por ela, ficou nela. Não porque você queria, mas porque ficar nela começou a parecer mais seguro do que sair. Isso é o que quero conversar com você hoje. Não de forma terapêutica, não de forma moralista, não com aquele tom de autoajuda que diz: você precisa se libertar do passado, como se isso fosse simples, como se fosse uma escolha que você faz numa tarde de terça, com uma xícara de chá. Quero conversar com você como eu conversaria com um amigo num bar, às 11 da noite, depois do segundo copo, quando a conversa ficou honesta de verdade e ninguém tá mais se preocupando em parecer que tem tudo resolvido. Porque a questão de quando a dor vira identidade é uma das mais complicadas e menos discutidas da experiência humana. Todo mundo fala em trauma. Todo mundo fala em cura. Pouca gente fala no momento intermediário. O momento em que o trauma deixou de ser uma ferida e virou uma forma de existir no mundo. Em que a dor deixou de ser algo que aconteceu com você e virou algo que você é. E a razão pela qual pouca gente fala sobre isso é que esse processo é invisível enquanto está acontecendo. Você não percebe. Não tem uma data no calendário. Não tem um momento em que você acorda e pensa: hoje vou construir minha identidade em cima da minha dor. Acontece devagar. Acontece de forma que parece razoável em cada passo do caminho. Acontece de uma forma que, quando você finalmente percebe, parece impossível separar o que você é do que te machucou. Como tirar um fio de uma tapeçaria sem desfazer a tapeçaria inteira. Então vamos começar pelo começo. Pelo motivo pelo qual isso acontece. Não pelo motivo superficial, mas pelo motivo real, que é muito mais honesto e muito menos julgador do que você provavelmente espera. A dor vira identidade porque a identidade precisa de um centro. E a dor é um centro poderoso. Pensa comigo. O que cria a identidade? O que faz você ser você? A resposta filosófica mais básica é continuidade. A sensação de que existe um fio que conecta quem você era antes com quem você é agora. Uma narrativa. Uma história que faz sentido. Um personagem cujo arco você consegue acompanhar. E a dor, especialmente a dor grande, a dor formativa, a dor que acontece quando você ainda está descobrindo quem é, a dor cria esse fio com uma eficiência brutal. Porque a dor é memorável. A dor é inesquecível. A dor deixa marca no corpo, deixa marca na memória, deixa marca na forma como você interpreta tudo que vem depois. Tem um conceito em neurociência que se chama consolidação de memória. O que os pesquisadores descobriram é que eventos com alta carga emocional, especialmente eventos negativos, especialmente eventos que ativam a resposta de medo ou ameaça, são consolidados de forma diferente das memórias neutras. Eles entram mais fundo, ficam mais acessíveis, são recuperados mais facilmente. É um mecanismo evolutivo. O cérebro prioriza o que pode te matar sobre o que não pode. O problema é que esse mecanismo foi desenhado para te proteger de leões. Não foi desenhado para te ajudar a processar a vez que o seu pai disse que você nunca ia ser suficiente.
Não foi desenhado para te ajudar a integrar o relacionamento que terminou de uma forma que te convenceu de que você não era amável. Não foi desenhado para te ajudar a metabolizar anos de uma infância que te ensinou que o mundo não era seguro. O mecanismo é o mesmo. A memória entra fundo, fica acessível, é recuperada facilmente. E aí começa o problema. Porque quando uma memória é recuperada repetidamente, quando ela é acessada toda vez que uma situação nova lembra em algo a situação antiga, quando ela serve como filtro através do qual você interpreta o mundo, ela para de ser memória e começa a ser lente. Para de ser algo que aconteceu e começa a ser a forma como as coisas são. E quando a lente é a dor, você começa a ver o mundo através da dor. Não porque você escolheu. Porque é o que o cérebro faz com o que foi marcado como importante. Mas tem uma camada a mais aqui. E essa camada é a que a maioria das pessoas não fala. Porque até agora eu descrevi um processo automático, involuntário, neurológico. E ele é tudo isso. Mas tem um momento em que o processo deixa de ser apenas automático e começa a ser, em algum nível, mantido. Não pela dor em si, mas pelas funções que a identidade construída em cima da dor começa a servir. E é aqui que a conversa fica desconfortável de verdade. Quando a dor vira identidade, ela começa a te oferecer coisas. Não coisas boas, não coisas que você escolheria conscientemente, mas coisas que são reais, que são funcionais, que respondem a necessidades genuínas que de outra forma não estariam sendo respondidas. A primeira coisa que ela oferece é coerência. Tem algo profundamente perturbador em não entender por que a sua vida é do jeito que é. Em não saber por que você toma as decisões que toma. Em não conseguir explicar por que você se sabota toda vez que chega perto de algo bom. Em não entender por que você afasta as pessoas que te amam de verdade e se aproxima das que te machucam. Em não saber por que você não consegue terminar o que começa. Porque você não confia em ninguém. Porque você sente que o chão vai ceder embaixo de você toda vez que as coisas parecem estáveis. Não entender isso é insuportável. O ser humano tem uma necessidade profunda de narrativa, de que as coisas façam sentido, de que exista uma razão, de que o personagem da história que ele está vivendo tenha uma lógica interna. E quando a dor entra como identidade, ela oferece essa narrativa. Eu sou assim porque fui abandonada. Eu não consigo confiar porque fui traído. Eu me saboto porque aprendi que coisas boas acabam. Eu me aproximo de pessoas que me machucam porque é o único tipo de amor que aprendi. Isso é coerência. É doloroso, mas é coerente. E coerência, mesmo que dolorosa, é menos aterrorizante do que o caos de não entender quem você é. O problema, Mendes, e aqui está o nó, é que essa coerência tem um custo enorme. Porque ela fixa você. Ela transforma o que poderia ser uma explicação temporária em uma identidade permanente. Ela converte. Isso aconteceu comigo e me afetou. Em nisso. É quem eu sou. E sempre serei. A segunda coisa que a identidade construída em cima da dor oferece é proteção. E essa é mais sutil, mais difícil de ver e mais difícil de abrir mão. Quando você se define pelo que te machucou, você cria um escudo. Um escudo que funciona assim. Se eu já sou alguém que foi abandonado, se isso já é parte de quem eu sou, então eu não sou pego de surpresa quando acontece de novo. Se eu já me defino como alguém em quem as pessoas não ficam, então quando alguém vai embora, não é uma surpresa devastadora, é uma confirmação. E confirmações, por mais dolorosas que sejam, são menos aterrorizantes do que surpresas. Tem uma psicóloga chamada Bessel van der Kolk, que escreveu um dos livros mais importantes sobre trauma das últimas décadas, O Corpo Guarda as Marcas. E uma das coisas que ele observa é que vítimas de trauma frequentemente desenvolvem uma relação paradoxal com a ameaça. Elas se tornam hipervigilantes a possíveis perigos, mas ao mesmo tempo são atraídas por situações que replicam o trauma original. Não porque gostam de sofrer, mas porque o familiar, mesmo que doloroso, é previsível. E o previsível, mesmo que ruim, é mais seguro do que o desconhecido.
Então a identidade construída em cima da dor se torna uma forma de gerenciar o risco emocional. Se eu nunca espero nada, não sou decepcionado. Se eu nunca me abro completamente, não sou devastado quando a pessoa vai embora. Se eu defino quem sou pela dor que já senti, não me exponho à dor de ser surpreendido por algo que eu não vi vindo. É uma estratégia. É uma estratégia que faz sentido dentro da lógica de quem precisou sobreviver a coisas difíceis. Mas é uma estratégia que tem um preço gigantesco e que chega um momento em que o preço supera qualquer proteção que ela oferece. A terceira coisa, Minds, e essa é a mais delicada de todas, Minds, é pertencimento. Há uma dinâmica que acontece muito em grupos, especialmente em grupos que se formam em torno de experiências difíceis compartilhadas. Grupos de pessoas que foram traídas, grupos de pessoas que tiveram infâncias difíceis, grupos de pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, grupos de pessoas que sofreram. E esses grupos podem ser incrivelmente importantes. Podem ser espaços de cura real. A sensação de ser visto, de ter a sua experiência validada, de não estar sozinho no que você viveu, isso tem valor genuíno e inegável. Mas há um ponto em que alguns desses grupos, e isso não é uma crítica às pessoas neles, é uma observação sobre a dinâmica. Há um ponto em que o pertencimento ao grupo passa a depender não da experiência passada compartilhada, mas da manutenção de uma identidade construída em torno dessa experiência. Onde sair do lugar da dor, onde crescer além do que aconteceu, onde começar a se definir por outras coisas, começa a ser lido consciente ou inconscientemente como uma traição. Como se você estivesse dizendo que a dor dos outros não é real. Como se você estivesse deixando o grupo para trás. E o pertencimento é uma necessidade tão fundamental que muitas pessoas, diante da escolha entre crescer e pertencer, escolhem pertencer. Não porque são fracas. Porque perder pertencimento quando você já perdeu muita coisa é um custo que não parece suportável. Tudo isso, a coerência, a proteção, o pertencimento, são razões reais, funcionais, compreensíveis pelas quais a dor vira identidade. E por que a identidade construída em cima da dor é tão difícil de soltar? Não é preguiça, não é falta de esforço, não é vício em drama. É o sistema nervoso humano fazendo o melhor que sabe fazer com o que tem. Mas agora eu preciso falar sobre o custo. Porque existe um custo que vai se tornando mais aparente com o tempo, que vai crescendo silenciosamente enquanto a identidade baseada na dor continua cumprindo as funções que eu descrevi acima. Em algum momento o custo supera os benefícios. Em algum momento a proteção que essa identidade oferece começa a aprisionar mais do que protege. O primeiro custo é que ela limita o que você consegue imaginar para si mesmo. Tem um experimento mental que eu quero que você faça agora. Pensa na versão de você que existia antes da dor que te definiu. Não estou falando de uma versão ingênua. Não estou romantizando uma época em que você era jovem demais para entender o mundo. Estou falando da versão de você que existia antes de aquela coisa específica acontecer. Antes daquele abandono. Antes daquela traição. Antes daquele período que te convenceu de que o mundo era perigoso ou de que você não era suficiente. Essa versão de você tinha sonhos que a versão atual descartou. Tinha abertura para o mundo que a versão atual não tem. Tinha uma expectativa sobre o futuro que a versão atual já não consegue acessar. Não estou dizendo que você deveria ser aquela versão. Experiências mudam as pessoas e nem toda mudança é perda. Mas estou perguntando o seguinte: o que você abandonou não porque cresceu além, mas porque a narrativa da dor não tinha espaço para aquilo? Porque quando a dor é a lente, quando o trauma é o filtro, o futuro que você consegue imaginar para si mesmo encolhe. Você para de considerar certas possibilidades, não porque são improváveis, mas porque elas não cabem na história que você está contando sobre quem você é. A história de alguém que foi abandonado não tem espaço para relações de confiança genuína. A história de alguém que foi traído não tem espaço para vulnerabilidade real. A história de alguém que nunca foi escolhido não tem espaço para ser a primeira escolha de alguém. E aí você começa a construir o presente de forma a confirmar a história, não conscientemente. Mas você escolhe parceiros que confirmam o abandono.
Você interpreta a tensão genuína como interesse superficial. Você autossabota quando as coisas ficam boas demais porque boas demais não faz parte da narrativa. E então a narrativa se torna mais verdadeira, porque agora existem mais evidências dela. E as evidências novas são filtradas pela lente da dor e confirmam o que a lente já dizia. É um loop. Um loop que se fecha cada vez mais. O segundo custo é que ela privatiza a sua atenção. Uma das coisas mais silenciosas e mais devastadoras que acontece quando a dor vira identidade é que uma quantidade enorme da sua energia mental e emocional passa a ser gasta na manutenção da narrativa, explicando ela para si mesmo, procurando evidências dela no mundo, defendendo ela quando alguém questiona, aplicando ela para interpretar situações ambíguas. É como ter um processo rodando em segundo plano no computador que você nem vê na tela, mas que está consumindo memória RAM, está consumindo bateria, está deixando tudo mais lento. A narrativa de identidade baseada na dor é esse processo. Você não está pensando ativamente nela o tempo todo, mas ela está rodando, e ela está consumindo recursos que poderiam estar sendo usados para construir, para criar, para se conectar, para estar presente. Tem algo que os budistas chamam de rumination, a tendência da mente de voltar repetidamente a eventos passados, especialmente eventos dolorosos. E a pesquisa em psicologia sobre ruminação é bastante clara. Ela não resolve nada. Ela não processa a dor. Ela não leva a insights. Ela mantém a ferida aberta sem fechá-la. É como coçar uma ferida, a sensação de fazer alguma coisa com ela sem que ela cure. E quando a dor é identidade, a ruminação tem uma função adicional. Ela mantém a identidade viva. Porque identidades precisam ser narradas para existir. Precisam ser lembradas, recontadas, reconfirmadas. Então o loop de pensamento sobre o que aconteceu, sobre como foi injusto, sobre como moldou quem você é. Esse loop não é apenas ruminação, é manutenção de identidade. É o sistema garantindo que o centro que você construiu continue de pé. O custo disso é presença. É a capacidade de estar aqui, agora nessa conversa, nessa relação, nessa oportunidade, sem que uma parte de você esteja sempre olhando para trás, sempre verificando se o passado ainda está lá, sempre atualizando a narrativa com os eventos mais recentes. O terceiro custo, e esse é o mais importante e o mais difícil de ouvir, é que ela coloca a sua cura em posse de quem te machucou. Fica comigo aqui porque essa é a parte central de tudo. Quando você se define pelo que te machucou, quando a dor vira o eixo da sua identidade, existe uma consequência lógica que a maioria das pessoas não articula, mas que está sempre presente implicitamente. A sua história, a sua forma de existir no mundo, o seu senso de quem você é, passou a depender de algo que outra pessoa fez, de uma decisão que alguém tomou sobre você, de uma ausência que alguém criou. O que a identidade construída em cima da dor faz é colapsar esse espaço. É transformar o estímulo em resposta automática, a ferida em destino, o passado em presente contínuo. É dizer, o que aconteceu comigo determina o que eu sou, e o que eu sou determina o que vou ser. E ao fazer isso, ela entrega sua liberdade, não completamente, não de uma vez, mas aos poucos, em fragmentos que parecem razoáveis cada um separado, para as circunstâncias, para as pessoas, para os eventos do passado. E aqui está o paradoxo cruel. As pessoas que mais sofreram com o controle ou o descaso, ou a crueldade de outros, são frequentemente as mesmas que, ao construir identidade em cima dessa experiência, continuam dando a essas pessoas e a essas experiências um poder enorme sobre quem são. Não por fraqueza, por uma lógica que faz sentido de dentro para fora, mas que vira o avesso quando você olha de fora. Agora, aqui está o momento em que eu preciso ser muito cuidadoso, porque tem uma coisa que esse argumento não é, e que é fácil de confundir com o que ele é. Esse argumento não é, você deveria superar o passado. Não é você está escolhendo sofrer. Não é a cura é simples e você está complicando. Não é o que aconteceu com você não foi tão grave assim. Não é você precisa perdoar para seguir em frente. Não é nenhuma dessas coisas, porque todas elas são formas de minimizar a dor real que experiências reais causam a pessoas reais. A dor que te formou foi real.
o impacto que ela teve foi real. As formas como ela moldou a sua percepção do mundo, a sua relação com as pessoas, a sua relação com você mesmo, tudo isso é real e tem peso e não vai embora porque alguém disse para você que você precisa soltar. O que esse argumento é? Mas o único argumento que estou fazendo, mas é este. Existe uma diferença entre a dor que te aconteceu e a identidade que você construiu em torno dela. E essa diferença importa. Não porque uma é real e a outra não é, mas porque uma é passado e a outra é presente. Uma aconteceu e a outra está acontecendo. Uma não pode ser mudada e a outra, em alguma medida, pode. E o primeiro passo para que ela possa ser mudada, não de uma vez, não facilmente, não sem ajuda, mas em alguma medida, é perceber que existe essa diferença. Que você não é o que te machucou, que o que te machucou é parte da sua história, mas não tem que ser o centro dela. Isso não é otimismo ingênuo. É uma observação sobre o que é fixo e o que é fluido. O passado é fixo. Aconteceu. Não pode ser desfeito. A interpretação que você faz do passado é fluida. A narrativa que você constrói em torno dele é fluida. A identidade que você ergue sobre ele, essa é fluida. Deixa eu te falar sobre Carl Jung. Jung é um dos psicólogos mais complexos e mais mal resumidos da história intelectual ocidental. Mas tem uma ideia dele que é relevante aqui de uma forma que dispensa todo o resto do arcabouço teórico dele. Jung falava sobre o que ele chamava de sombra, a parte de nós que rejeitamos, que escondemos, que não queremos ver como parte de nós. E ele dizia que aquilo que não integramos na consciência aparece em nossas vidas como destino. Presta atenção nessa frase. O que não integramos aparece como destino. Não porque existe um destino real que nos persegue, mas porque aquilo que rejeitamos em nós mesmos, aquilo que não olhamos de frente, aquilo que enterramos, mas que não morreu, continua operando, continua influenciando escolhas, interpretações, relacionamentos, continua aparecendo de formas diferentes, em situações diferentes, com personagens diferentes, até que seja visto. Aplicando isso ao que estamos conversando, a dor que não foi integrada, que foi enterrada sob uma identidade que a usa mas não a examina, que a carrega mas não a olha de frente, continua aparecendo. Não como memória, mas como presente. Não como o que aconteceu, mas como o que continua acontecendo. Não como o passado que moldou, mas como o padrão que se repete. E a integração, meras, que é diferente de superar, que é diferente de esquecer, que é diferente de fingir que não aconteceu. A integração é o processo de olhar para a dor e dizer: isso aconteceu comigo. Foi real, me moldou. E eu sou mais do que isso. Não em vez disso. Mais do que isso. Tem uma filósofa contemporânea chamada Martha Nussbaum, que escreveu extensivamente sobre emoções, sobre vulnerabilidade, sobre o que ela chama de fragilidade do bem. Amassa uma ideia de que as coisas que mais importam na vida humana são as mesmas coisas que nos deixam mais vulneráveis. Amor, amizade, propósito, conexão. Tudo isso pode ser tirado. Tudo isso pode machucar. E a resposta humana a essa fragilidade, tentar se blindar, tentar se tornar invulnerável, tentar construir uma identidade que não dependa de nada que possa ser perdido. Essa resposta, segundo Nussbaum, é um erro. Não porque a dor não é real, mas porque a invulnerabilidade tem um custo. Ela elimina exatamente o que faz a vida valer a pena. Você não consegue se blindar do abandono sem se blindar da intimidade. Você não consegue se blindar da traição sem se blindar da confiança. Você não consegue se proteger de ser decepcionado sem se proteger de ser surpreendido positivamente. O escudo não distingue, bloqueia tudo. Então, quando a dor vira a identidade e a identidade serve de escudo, o que você protege é, paradoxalmente, a capacidade de continuar sendo machucado da mesma forma. E o que você perde é a capacidade de ser tocado por outras coisas, de ser mudado por experiências novas, de ser surpreendido por pessoas que não replicam o padrão. Quero te contar sobre uma coisa que acontece em experimentos sobre percepção. Existe um fenômeno chamado priming.
em tradução direta, em que a exposição a um estímulo influencia a resposta a um estímulo posterior, mesmo que você não esteja consciente da conexão. Se você é exposto à palavra médico, antes de ver a palavra enfermeiro, você a reconhece mais rapidamente do que se fosse exposto a uma palavra não relacionada. O contexto prévio cria uma expectativa que facilita certos reconhecimentos e dificulta outros. A identidade construída em cima da dor funciona como um prime permanente. Ela cria um contexto constante que facilita o reconhecimento de ameaças, de abandono, de traição, de rejeição, e dificulta o reconhecimento de segurança, de cuidado genuíno, de amor que não vai embora. Não porque essas coisas não existem, mas porque o sistema está calibrado para encontrar o que ele está treinado para ver. E aí você vai para um relacionamento novo carregando esse prime, e você encontra o abandono onde talvez exista apenas distância temporária, e você vê a traição onde talvez exista apenas uma incompreensão, e você interpreta o cuidado genuíno como interesse superficial, porque o prime diz que cuidado genuíno não é para você, e a profecia se cumpre, e a identidade fica mais sólida, e o loop se fecha. Não é loucura. É o sistema funcionando exatamente como foi programado pela experiência. O problema é que foi programado para uma realidade que já passou, para um ambiente que já não existe, para ameaças que podem não estar mais presentes. É como continuar usando o mapa de uma cidade que foi reconstruída. O mapa não está errado. Ele estava correto quando foi feito. Mas a cidade mudou e o mapa não. Então o que fazer com tudo isso? Não vou te dar uma lista de 5 passos. Não vou te dar um método. Não porque métodos não funcionam, mas porque o que eu quero deixar com você não é uma técnica, é uma forma diferente de ver. A primeira coisa, e talvez a mais difícil, é fazer a distinção que eu mencionei antes, mas desta vez de forma pessoal. Olhar para a narrativa que você conta sobre quem você é e perguntar: quanto disso é o que aconteceu comigo e quanto disso é a história que eu construí em torno do que aconteceu? Não é uma pergunta com resposta fácil. Não é uma pergunta que se responde uma vez e acabou. É uma pergunta que você vai precisar fazer várias vezes, em contextos diferentes, em relação a partes diferentes de quem você acha que é. Mas é a pergunta certa. Porque a dor que te aconteceu não está em julgamento aqui. Ela aconteceu. Ela foi real. Ela importou. O que está em questão é o lugar que ela ocupa na narrativa de quem você é agora. Se ela é uma parte da história, ou se ela é o centro a partir do qual toda a história é contada. A segunda coisa é reconhecer as funções que eu descrevi. A coerência, a proteção, o pertencimento, sem se julgar por tê-las buscado. Você buscou coerência porque o ser humano precisa de coerência para funcionar. Você buscou proteção porque alguma coisa te machucou e o sistema aprendeu que precisa se proteger. Você buscou pertencimento porque pertencimento é uma necessidade fundamental, não uma fraqueza. Reconhecer essas funções não é perpetuá-las. É o contrário. Quando você entende por que algo existe, você tem mais poder sobre ele do que quando não entende. Você pode começar a perguntar: existe outra forma de obter coerência que não passe pela dor como centro? Existe outra forma de me proteger que não me feche para o que eu quero? Existe outra forma de pertencer que não exija que eu fique parado onde estou? A resposta para todas essas perguntas é sim. Mas o sim precisa ser encontrado, não declarado. Precisa ser construído, não apenas acreditado. A terceira coisa, e aqui eu vou ser muito direto, mais direto do que a autoajuda costuma ser, é que esse processo raramente acontece sozinho. Não porque você não tem capacidade, mas porque a identidade construída em cima da dor inclui, frequentemente, a história de que você precisa dar conta de tudo sozinho. De que pedir ajuda é fraqueza, de que depender de alguém te deixa vulnerável, de que você aprendeu a não contar com ninguém porque ninguém esteve lá quando você precisava. E então a história que você conta sobre si mesmo inclui, de forma circular, a proibição de buscar o que poderia ajudá-lo a contar uma história diferente. Se você reconhece isso, se existe uma voz em algum lugar que diz: eu dou conta disso sozinho, ou eu não preciso de ninguém, ou terapia,
É para quem não consegue se resolver. Presta atenção nessa voz. Não para silenciá-la, não para ignorá-la, mas para perguntar de onde ela vem. Porque ela muito provavelmente não é a sua voz mais sábia. É a voz da identidade construída em cima da dor tentando se perpetuar. Tem uma frase de Nietzsche que as pessoas citam muito fora de contexto. O que não me mata me fortalece. E ela virou um clichê motivacional que diz essencialmente que a dor é boa porque te faz mais forte. Mas esse não é o argumento de Nietzsche. Nietzsche estava falando sobre algo mais sutil e mais exigente. Ele estava falando sobre a capacidade de transformar o sofrimento em algo, não de sobreviver a ele, mas de usá-lo, de fazer algo com ele, de ser mais, não apesar da dor, mas através de uma relação ativa com ela. E essa relação ativa é o que a identidade construída em cima da dor impede. Porque ela não transforma a dor em nada, ela se torna a dor. Ela não usa o sofrimento como matéria-prima para construir algo, ela constrói o sofrimento como estrutura. A diferença entre alguém que passou por algo difícil e cresceu através disso, e alguém que passou pelo mesmo nível de dificuldade e ficou preso nela, não é a intensidade do que aconteceu. É a relação com o que aconteceu. É se a dor foi absorvida como identidade ou integrada como experiência. E essa diferença não é uma questão de força de caráter. Não é uma questão de ser especial ou excepcional ou mais evoluído. É uma questão de ter tido acesso a recursos, a pessoas, a perspectivas, a momentos de segurança suficiente para poder olhar para a dor sem ser consumido por ela. Pessoas que crescem através da dor não são mais fortes do que as que ficam presas nela. São, frequentemente, mais afortunadas. Tiveram alguém que ficou do lado delas de uma forma que tornou o processo possível. E é por isso que essa conversa importa. Não para te dizer que você está fazendo algo errado, mas para ser, por 40 minutos ou quantos forem, o tipo de presença que às vezes faz diferença. Para dizer em voz alta o que talvez você já saiba em algum nível, mas que ainda não tinha sido dito para você dessa forma. Você não é o que te machucou. Você passou por isso. Isso te moldou. Está na sua história. Não vai sair. Não deveria sair. Faz parte de quem você é no sentido de que toda a experiência que você viveu faz parte. Mas você é mais do que isso. E o mais não é uma negação do que você viveu. É uma expansão além dele. Tem uma frase de Nietzsche que as pessoas citam muito fora de contexto. O que não me mata me fortalece. E ela virou um clichê motivacional que diz essencialmente que a dor é boa porque te faz mais forte. Mas esse não é o argumento de Nietzsche. Nietzsche estava falando sobre algo mais sutil e mais exigente. Ele estava falando sobre a capacidade de transformar o sofrimento em algo, não de sobreviver a ele, mas de usá-lo, de fazer algo com ele, de ser mais, não apesar da dor, mas através de uma relação ativa com ela. E essa relação ativa é o que a identidade construída em cima da dor impede. Porque ela não transforma a dor em nada, ela se torna a dor. Ela não usa o sofrimento como matéria-prima para construir algo, ela constrói o sofrimento como estrutura. A diferença entre alguém que passou por algo difícil e cresceu através disso, e alguém que passou pelo mesmo nível de dificuldade e ficou preso nela, não é a intensidade do que aconteceu. É a relação com o que aconteceu. É se a dor foi absorvida como identidade ou integrada como experiência. E essa diferença não é uma questão de força de caráter. Não é uma questão de ser especial ou excepcional ou mais evoluído. É uma questão de ter tido acesso a recursos, a pessoas, a perspectivas, a momentos de segurança suficiente para poder olhar para a dor sem ser consumido por ela. Pessoas que crescem através da dor não são mais fortes do que as que ficam presas nela. São, frequentemente, mais afortunadas. Tiveram alguém que ficou do lado delas de uma forma que tornou o processo possível. E é por isso que essa conversa importa. Não para te dizer que você está fazendo algo errado, mas para ser, por 40 minutos ou quantos forem, o tipo de presença que às vezes faz diferença. Para dizer em voz alta o que talvez você já saiba em algum nível, mas que ainda não tinha sido dito para você dessa forma.
Você não é o que te machucou. Você passou por isso. Isso te moldou. Está na sua história. Não vai sair. Não deveria sair. Faz parte de quem você é no sentido de que toda a experiência que você viveu faz parte. Mas você é mais do que isso. E o mais não é uma negação do que você viveu. É uma expansão além dele. A dor que você viveu deu origem a algo em você. Uma forma de entender as pessoas que passaram pelo mesmo. Uma capacidade de empatia que pessoas que nunca sofreram não têm. Uma profundidade que vem exatamente de ter descido fundo o suficiente para sobreviver a alguma coisa. Essas são coisas reais. São coisas que vieram da dor, mas que não são a dor. São o que a dor pode tornar possível quando não é identidade. Neyman. Quando é experiência integrada. E existe uma diferença, enorme, prática, vivida, entre carregar a cicatriz de uma ferida e ainda ter a ferida aberta. A cicatriz conta a história. A ferida aberta exige toda a atenção, toda a energia, todo o cuidado. A cicatriz te deixa livre para fazer outras coisas. A ferida aberta não. O processo de ir de ferida aberta para cicatriz. Esse processo não é simples. Não é rápido, não é linear. Não é o mesmo para todo mundo. Mas ele existe. E ele começa com a percepção de que existe uma distinção entre o que aconteceu e quem você é. Entre a dor e a identidade. Entre o passado que te formou e o presente que você está construindo. Isso é o começo. E começar, mesmo sem saber exatamente como termina, já é uma forma de se mover. Então, se você ficou aqui até agora comigo, eu quero deixar você com uma coisa só. Não uma lista, não um exercício, não uma promessa de que vai ficar tudo bem. Uma coisa só. Na próxima vez que você se pegar se descrevendo, para si mesmo, para alguém, na sua cabeça em algum momento de dúvida. Na próxima vez que você se pegar usando a sua dor como o centro da frase, como o eixo a partir do qual tudo mais é organizado, para um segundo. Não para negar o que você vai dizer, não para fingir que não é real, mas para perguntar: isso é o que aconteceu comigo ou é quem eu sou? Porque se é o que aconteceu com você, por mais real, por mais formativo, por mais pesado que seja, você tem, em alguma medida, a possibilidade de contar uma história diferente. Não uma história que apaga o que veio antes. Uma história que é maior do que ele. E histórias maiores, vividas de verdade, são a única forma que existe de seguir em frente sem abandonar quem você foi. Se isso fez sentido para você, se teve alguma coisa aqui que tocou em algo que você já sabia, mas ainda não tinha ouvido em voz alta, manda para alguém que você acha que precisa ouvir. Não porque vai resolver tudo, mas porque às vezes a coisa mais generosa que a gente pode fazer é dizer: eu estava pensando em você quando encontrei isso. Nos vemos no próximo.